Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, eu só vou mostrar como é que eu planto as minhas mudinhas, essas que vêm assim em sementeiras, tá? Às vezes eu compro as mudas prontas e às vezes eu mesma faço elas, tipo, ponho as sementinhas dentro das sementeiras, daí deixo crescer e depois transplanto pros meus canteiros. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a fazer mudinhas, vocês por favor me digam aqui embaixo, que daí, se vocês quiserem, eu faço também. Mas então, essas aqui eu fiz, essas duas primeiras linhas aqui são de rabanete, essas duas aqui do meio são de alcachofras, estão ainda crescendo, elas estão bem pequenininhas. E essas aqui de cima são de ervilha torta. Hoje eu vou plantar só essas aqui da frente de rabanete e vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. A gente tá aqui na minha roça pra isso. E eu tenho já feito os buraquinhos onde eu vou plantar essas mudinhas de rabanete. Antes de plantar as mudinhas, eu normalmente gosto de preparar a terra, normalmente com uma mistura de composto. O composto meu lá de casa, das minhas minhocas, eu uso de adubo, mas às vezes, principalmente quando a gente tá aqui no interior, que a gente precisa de mais quantidade de solo pra plantar nossas coisas, porque os canteiros são muito maiores aqui do que em casa. Eu gosto de misturar esse composto que normalmente eu trago de casa com adubo, com algum tipo de adubo. Então a gente normalmente usa esterco, seja de vaca, de ovelha ou de cavalo, que são os animais que tem aqui. E aí a gente também mistura um pouco com o próprio solo daqui, com a própria terra daqui, que não é que ela não seja boa, não é que ela não seja fértil, é só que misturando tudo isso a terra pode ficar ainda mais fértil, ainda mais produtiva e ela também fica mais fofinha, o que é bom, porque daí as raízes das plantas conseguem crescer melhor, elas crescem com mais facilidade, principalmente se tu tá plantando espécies, tipos de plantas, comidas, enfim, sei lá. Se você tá plantando variedades que o que a gente quer que cresça é a raiz, tipo beterraba, cenoura, rabanete, cebola, não é bem raiz, mas é tipo um bulbo, nabo, essas coisas, elas precisam que a terra seja bem fofinha para que elas possam se expandir assim embaixo da terra. Então é bom deixar a terra bem fofinha para essas coisas. No caso desse canteiro aqui da roça, ele é muito grande. A gente não quis dar o trabalho de preparar todo o solo pro canteiro. Nem teria o suficiente composto da composteira para colocar em todo esse canteiro. E também a gente ia ter que pegar muito esterco para colocar em todo o canteiro. E a terra daqui, ela não é ruim, ela só tá um pouco seca, porque a gente tá passando por uma seca danada no Rio Grande do Sul. Então o que eu fiz foi que eu fiz buracos grandes para onde eu ia plantar cada coisa, e dentro desses buracos, então, eu coloquei uma misturinha de esterco, composto de casa e um pouco dessa terra aqui da roça que a gente já tem. Como vocês podem ver, eu já tenho meus buraquinhos preparados com essa mistura, e dentro deles eu vou fazer um outro buraco, e é aqui que eu vou plantar minhas mudinhas. Normalmente, para fazer os buracos, eu gosto de usar um graveto, mas hoje eu não tô com nenhum graveto aqui por perto, então eu vou usar só a parte de trás da minha pazinha, essa bem pequenininha. Com o graveto eu venho, pressiono aqui dentro e faço esse movimento circular para fazer o buraquinho da mudinha. Às vezes a nossa terra tá muito seca e daí a gente fica fazendo esse movimento e ela simplesmente volta e volta a cair. Quando isso acontece, é sempre bom a gente regar um pouco a terra antes de plantar as mudinhas, porque daí tu consegue fazer esse buraco com bastante facilidade. É mais fácil de mexer com a terra assim, mais molhadinha, do que quando ela tá muito seca. Então eu fiz meu buraquinho aqui. Agora eu vou retirar a mudinha. Essas minhas mudinhas que eu mesma fiz, elas ainda são muito jovens. Se eu fosse comprar, provavelmente me venderia uma muda maior, que já tem mais raiz, e aí a raiz ajuda a segurar a terra na hora de tu tirar. Essas mudas que são mais maduras, tu pode tirar da sementeira simplesmente puxando bem próximo da raiz, mas no caso, como as minhas ainda são muito pequenas e as raízes delas não chegaram ao fundo e não começaram a enrolar no fundo para sustentar a mudinha, eu tô tirando com a ajuda dessa pazinha. Aí eu coloco a pazinha por uma das laterais e empurro para cima para tirar a mudinha. Aí agora é só eu colocar a mudinha aqui no buraco, dou uma pressionadinha para sentar a terra, a mudinha fica firme e coloco a terra de volta. E pronto! Feito! Tem um último passo ainda, que é muito importante, que é sempre regar as mudinhas depois do transplante. Esse passo é muito importante, não dá pra esquecer de fazer isso, porque senão elas, bom, primeiro que elas vão secar e vão morrer. Mas por que elas vão secar e vão morrer? Mesmo que a terra esteja molhadinha, tem muita chance delas secarem e morrerem se vocês não regarem depois, porque essa água, quando ela entra, ela ajuda a remover os espacinhos de ar que fica entre a raiz da mudinha e o solo. E esses espacinhos de ar, eles podem prejudicar
danificar a plantinha, porque eles impediriam a raiz de absorver os nutrientes e absorver a água. Então é muito importante regar para que saiam essas bolinhas de ar e a raiz consiga absorver tanto os nutrientes da terra quanto consiga absorver a água para ficar bem hidratadinho. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Me digam aqui embaixo o que mais que vocês querem saber sobre esse assunto, o que mais que vocês gostariam de ver. Qualquer dúvida, dicas, comentários, críticas construtivas, podem deixar aqui embaixo também. E é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! She stands on the sideline, dances slow and looks at me. She must be the sunlight, shines a little